A implicação é o modo como a ação se constitui, né? É o modo como o processo formativo da ação se constitui, o modo como a ação se constitui enquanto processo formativo, né? A ação é característica do modo fenomenológico existencial de sermos, do acontecer, né? O modo fenomenológico existencial de sermos, do acontecer, é o modo ativo de nós sermos, né? Enquanto o modo de sermos do acontecer é o modo ativo de sermos como vivência do desdobramento de possibilidades, vivência do desdobramento da ação. A ação é o desdobramento de possibilidades, né? E fundamentalmente, né, a ação se caracteriza como um processo formativo, como um processo gestaltificativo. À medida que as possibilidades se desdobram, elas se constituem como cognição pré-reflexiva, como cognição fenomenológica, né? E elas se constituem no limite ao se desdobrarem, ao concluírem o seu desdobramento, né? Ao se constituírem formativamente, ao formarem as coisas. A ação é o desdobramento de possibilidades e o desdobramento das possibilidades forma a vivência do processo de formação de figura e fundo, a vivência do processo gestaltificativo de formação de figura e fundo, e com o seu desdobramento, à medida que elas perdem força, elas se constituem como coisas. Elas formam as possibilidades, no seu desdobramento, formam gestaltificativamente as coisas, né? Então, a ação, a vivência da ação que se dá no modo fenomenológico existencial de sermos é eminentemente formativa, é eminentemente gestaltificativa. Forma a vivência de formação de figura e fundo e forma as coisas, né? As coisas se formam no processo de desdobramento da ação. Esse processo de desdobramento da ação se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo de sermos do acontecer, e não no modo de sermos do acontecido. Então, no modo de sermos do acontecer, a ação é a nossa vivência do processo formativo, as formas da consciência pré-reflexiva e as formas das coisas, né? O modo pré-reflexivo de nós sermos, o modo de sermos do acontecer, o modo de sermos da ação, é eminentemente implicação. O modo acontecido de nós sermos, que não é fenomenológico existencial, é explicação. A explicação é a teorética e o comportamento. A implicação, que é o modo fenomenológico existencial de sermos, é a ação. E a implicação é o processo através do qual a ação se constitui, a ação se forma, né? O processo da implicação, eminentemente, diz respeito, né, ao modo como a ação se constitui enquanto vivência fenomenológica, né? Vivência de formação de figura e fundo e vivência de formação das coisas. A ação é um processo implicativo. A ação se dá na implicação, né? E a palavra implicação, basicamente, ela tem origem no termo plik, grego, né? O plik, né? Que está presente em implicação, em multiplicação, em multiplicidade, em pluralidade, né? O plik, né? Significa plexo, né? PL de plexo, né? De perplexidade, né? Plique, que é a raiz da ação, a raiz da palavra implicação, significa plexo, né? E plexo é uma multiplicidade organizada, né? A vivência fenomenológica da gente é vivência de possibilidade, né? Mas as possibilidades são múltiplas, né?
nós vivenciamos multiplicidades de possibilidades a cada momento. Como essas possibilidades são forças plásticas, forças criativas de nossa vivência, forças formativas, forças gestaltificativas, elas têm um processo particular de organização enquanto vivência da formação de figura e fundo e enquanto vivência de formação das coisas. Esse processo particular é o que a gente chama de implicação. A implicação quer dizer a vivência de plexos de possibilidades, né? Os plexos de possibilidades são multiplicidades de possibilidades. Nós vivenciamos multiplicidades de possibilidades a cada momento. Essas possibilidades, enquanto forças criativas, elas competem e argumentam entre si e vão no seu fluxo, no fluxo do seu devir. Elas vão constituindo dominâncias e essas dominâncias figuram como gestalts, né, do processo de formação de figura e fundo e no limite do processo de formação das coisas, né? Então, a implicação é o processo através do qual a multiplicidade de possibilidades da vivência a cada momento, através da competição e da argumentação, já que elas são lógicas, já que elas se constituem como consciências, né? Através da competição e da argumentação, elas formam dominâncias que figuram como as figuras do processo gestaltificativo. Processo gestaltificativo esse, que é a vivência do processo de formação de figura e fundo e que é a vivência do processo de formação, de gestaltificação das coisas. Então, a implicação é o processo através do qual a ação se organiza em plexos. A ação, enquanto multiplicidade, vivência de multiplicidade de possibilidades, vai constituindo plexos, que são as gestalts, que são a figuração das gestalts, né? E que se desdobram na constituição da vivência fenomenológica e na formação das coisas. Então, implicação e ação são o mesmo processo, né? Apenas o termo implicação menciona o modo como as possibilidades que se desdobram em ação se organizam no processo formativo de formação de figura e fundo e no processo de formação das coisas. Então, a implicação é o modo como a ação se constitui. De modo que ação é implicação, né? E implicação é ação.